Ô Leandro, então no futsal com o Lambari, no Mirim, no pré-mirim antes, aí você continuou seguindo e você falava sobre o Oswaldinho Lima. E novamente o Marcelo te encaminhou Ele me pro chamou treinador Oswaldinho, o Isso. saudoso Oswaldinho. Sim, ele chamou para mim para lá, né? E lá, na verdade, além de jogar o futsal, a gente treinava futebol de campo também. Sim. Mas tem um fato que a gente não pode falar só das coisas que aconteceram engraçadas, né? Uma vez, como eu era do Ney Braga, os caras achavam que eu era meio bandidinho, sabe? E eu não era, não, mas eu gostava de levar um meião embora, um short, ó. E aí, chegou lá um uniforme, pensa num uniforme lindo. Um uniforme todo branco, rapaz. E uma meia branca. Falei, essa meia eu não tenho. E aí eu peguei e levei embora. Aí chegou no outro dia, eu falei assim, ô Marcelo, você trouxe o Leandro aí? O Oswaldinho falando, você trouxe o Leandro aí? Isso meu parece um meião. Ele falou assim, eu acho que tá com ele mesmo. E eu realmente tinha levado. O Oswaldinho foi falar com o Marcelo que tinha te levado para. E realmente eu tinha levado mesmo o meião, devolvi o meião, ficou tudo certo e continuamos disputando os campeonatos. Mas foi engraçado porque nisso a gente jogava futebol de campo junto. Então a gente treinava salão, mas também treinava futebol de campo. Você devolveu o meião? Devolvi na hora. Porque eu vou ficar com meião para quê? Um meião. E aí, beleza, e fomos e começamos a treinar o time do Oswaldinho. Tá, fala pra mim do Oswaldinho, como é que ele era, hein? Eu conheci o Oswaldinho também, Verdade, ele era apaixonado por futebol, por futsal, né? Treinou grandes times da cidade da molecada, né? Então, um pouco diferente do Lambari, ele já vinha de outra, mais oriental, né? E a esposa dele acho que é japonesa, enfim, ele também acho que é meio japonês. Só que ele era no jogo ele ficava louco. Pensa no cara que ficava muito nervoso. E com o time, com outro time, ele entrava dentro do jogo. Então assim, tivemos muitos campeonatos que disputamos já no campo. No futsal foi poucos campeonatos que eu disputei para ele. Mas mais no campo e aí treinamos lá no Amadores, treinamos no Alvorada. E aí começou a carreira ali de alguns jogadores, principalmente hoje, que eu considero eu como um ídolo, né? Claudinho, né? Ponte Preta, para mim aquele cara é fantástico, tanto for Nosso amigo do museu, Claudinho. Ele é maravilhoso, cara. Ele é um amigo particular. Na verdade, eu frequento direto a casa dele, a família dele, a Lu. Tem o Matheus e o outro filho dele, João Pedro, maravilhosos. Então, a família abençoada, sabe? E o Oswaldinho foi um dos que também, não sei se foi só o Cláudio, foi só o Fabrício. Fabrício, ala esquerda, na verdade, na época ele jogava lateral esquerdo. Também foi fazer técnico no Corinthians. Enfim, e daí o Claudinho continuou, seguiu o Toninho lá de Sarandi, que também seguiu, também treinava com nós também, na SKM. Enfim, nós disputávamos. O time que batia de frente com o Grêmio era só nós, aqui em Maringá, na categoria. E o nome do time, qual que era o nome do time? SKM. Marçal Joalheiros. Marçal Joalheiros. Isso. Então, na verdade, o Adorno Reis nos dava Kombi para levar nós, que era, na verdade, o finado Mamão, né? Então ele levava nós e nas viagens, ele jogava para cá, levava para lá, levava nós para treinar, e os lanches sempre dentro da Kombi. E coisas assim, rotineiras que o esporte nos proporcionou, né? O Oswaldinho foi uma pessoa maravilhosa, me ensinou muita coisa também, questão de ganhar. Ele tinha uma ganância muito grande de ganhar, sabe? E aí foi que eu acabei indo depois disso, passou um tempo, nós treinamos bastante tempo, porque daí nós estávamos na época de 13, 14 e 15 anos. Então, a época assim, meio onde o atleta não quer muito ter uma... Bom, na minha época, por exemplo, não quer ter muita responsabilidade, né? Mas era brincar. Próprio da idade, né? Da idade da pessoa e a transformação de um caráter, né? Muitas vezes ali já direcionado. Por isso que para mim valeu muito o futsal.
Porque o futsal já me deu um destino meio diferente de alguns. Tinha uns que iam lá só para brincar. E começou aquela velha frase, digo quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, assim, eu comecei a frequentar ambientes que eu não frequentava antes, porque o futsal não se unia muito com o futebol de campo. Entendi. E acabou que... o Oswaldinho foi muito importante. Tá, mas estudar, você nesse período você tinha parado de estudar ou não, como é que eu estava estudando? Eu continuei estudando, mas eu estudava daquele jeito. Entendi. Eu ia porque era obrigado, porque senão o pai e a mãe... E fui fazendo primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta série. Aí na quinta série eu dei uma decidida assim, eu vou mais jogar bola mesmo. Daí comecei a meio que... E meu pai sentia muito isso, e minha mãe também, que eu também não estava muito direcionado para estudar, sabe? Acabou que eu fui indo, e aí cheguei à sétima série. Sétima série, daí eu reprovei uma vez. Aí, na época, hoje em dia é diferente, né, os estudos, mas na época o reprovar é complicado, rapaz. Certo. Então, reprovei assim, daí já não... O teu foco estava na bola mesmo, né? Já não estava mais preocupado, não pegava em caderno, eu só ia fazer prova, querendo sempre gamelar os professores, sabe? Então, aí já vi que o direcionamento meu não seria isso, o estudo, não. Aí fui jogar. E continuei treinando, e treinava. E aí a gente tinha algumas coisas que a gente fazia, por exemplo, sair do Ney Braga para ir no Alvorada, sair do Ney Braga para ir no Amadores. Então, assim, você tem que ter algum comprometimento. A gente não tinha dinheiro para ir, tinha que ir de bicicleta ou a pé. Então, muitas vezes, alguns amigos tinham uma bicicleta, eu ia na garupa, ou ia no cano lá, na bicicleta, porque a gente queria alguma coisa, sabe? Você tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, né, Leandro? Então, eu acho que era o sonho meu que eu tinha, mas mais, assim, direcionado à minha família, para ajudar a minha família, sabe? Entendi. Sabe quando o cara é pobre e quer ajudar a família? E eu não tinha condição, não trabalhava, não fazia nada, só treinava. Então, eu acho que, tipo, para minha mente, queria ser jogador para me ajudar a minha família. E você ganhava algum troquinho, algum bicho? Como é que fala? Como é que era isso? Foi aí que, de novo, veio o Marcelo. Marcelão aí na tua vida, hein? O Marcelo tá louco. O Marcelo é muito importante na minha vida. O Marcelo daí começou a treinar com o Amorim. Adolfo Amorim. Isso. E aí que ele me levou também. E lá, quando eu comecei a treinar, e realmente o Amorim deve ter visto alguma coisa em mim, que eu continuei jogando com ele. E aí, na época, a prefeitura ela tinha uma bolsa auxílio. Certo. Onde, eu não sei como fazia, mas a gente recebia meio salário. Né? Você já estava com seus 16 para 17 anos, por aí? Foi em 91. Não, 89. Não, 89. 89. Você é de 75? 75. Então 75 para... Eu era juvenil. 14 para 15 anos por aí. 15 anos, isso aí. Foi nessa mesma época, nessa época da transição do Lambari para o Oswaldinho e para jogar no time do Amorim, que era na prefeitura, foi pouco tempo, porém eu jogava praticamente nos três, né? Porque... Entendi. O Oswaldinho jogava os campeonatos e a gente podia jogar. Quando eu fui jogar pro Amorim, que era para a prefeitura, aí virou um negócio meio sério. E disputava o quê? Assim, Jogos de juventude. Aí, jogar pro time da prefeitura, que você fala o selecionado de Maringá. Perfeito. Que eles faziam a seleção. E aí o Marcelo, de novo, como sempre, me falou pro Amorim, me chamou, eu fui lá treinar. Porque na verdade você também foi se destacando, né? Não é assim, ele indica, tem que indicar, mas tem que indicar quem joga bem, né? Sim, porque a gente continua a nossa vida ainda normal no Ney Braga, jogando lá os campeonatinhos e tal. Começou, porém, já tinha uma responsabilidade agora. E ainda veio o que você recebia. Nossa. Aí quando você recebe, aí você vai ter que mudar. Daí tem que mudar uma coisa. Mas mudou para melhor, né? Que na verdade você começa a ganhar um dinheirinho. Só que como o Lambari já tinha me ensinado a trabalhar de garçom, tinha me levado para o garçom, eu já tinha passado nesse meio termo também estudando e trabalhando
na Cocamar. Eu trabalhava meio período e treinava, na época eu trabalhava meio período e o outro meio período eu ia treinar. Então isso tudo me ajudou, que eu uni tudo, o trabalho, a bola e o estudo. Aí chegou uma época que eu tirei o estudo de lado e fui para a bola e continuei trabalhando. Aí o foco foi mesmo foi a bola. A bola. Porque daí a gente já tinha para receber, né? E começou a nos ajudar, e daí você tinha um dinheirinho para você circular. Foi bem legal mesmo.